Um projeto de lei de autoria do senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, inclui entre as diretrizes e bases da educação nacional o programa Escola Sem Partido. O objetivo é impedir o que os defensores do projeto chamam de doutrinação ideológica dentro das salas de aula. Mas este projeto de lei não é o único que surgiu após o movimento. Além do Congresso Nacional, assembleias e câmaras municipais em todo o Brasil têm discutido e apresentado propostas semelhantes. Profissionais da educação afirmam que essa ideia é carregada de conservadorismo e autoritarismo e que eles seriam impedidos de exercer a própria função caso o texto vire lei. Para discutir o assunto, o Câmara Debate da Semana recebe o professor de Filosofia da Educação da UFPB, Roberto Rondon. Você de casa que acompanha a nossa programação, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Câmara Debate. Professor Roberto, bem-vindo à TV Câmara também, muito bom recebê-lo. Obrigado. Professor, para a gente esclarecer de fato, que movimento é esse que gerou vários projetos pelo Brasil, eu quero começar lhe perguntando o seguinte: surge da sociedade civil organizada essa ideia? Surge de onde esse movimento chamado Escola Sem Partido? Na verdade, esse movimento Escola Sem Partido, ele é uma cópia de modelos norte-americanos, né? E vem financiado por grandes empresas, multinacionais, grandes corporações e empresas de educação, né? Se você for na página do Escola Sem Partido, você vai ver todos os apoiadores, financiadores, os grupos que financiam, não é? E vai perceber que é um movimento muito maior do que simplesmente uma discussão curricular, ou seja, uma intenção da ingerência desses grupos na escola pública brasileira, principalmente. Quem defende diz representar pais e estudantes contrários ao que chamam de doutrinação ideológica dentro da sala de aula. Esse conceito de doutrinação e o que eles defendem, existe de fato? Isso é ruim? Bom, eu só vou contar uma historinha, para tentar exemplificar isso. Quando eu estava no ensino médio, educação fundamental, com 13 anos, eu lembro que eu levei um livro na escola chamado A Ilha, tinha acabado de ser lançado pelo jornalista Fernando Moraes. E a minha professora de geografia, na época, saindo da ditadura, ela disse, olha, me aconselhou a não levar aquele livro para a escola, porque era perigoso. Ou seja, 35 anos depois, a gente volta a discutir essas mesmas... Ou seja, se eu levar um livro hoje sobre Cuba, talvez eu seja, pelo projeto, inibido a fazer isso. Veja, não há doutrinação ideológica nas escolas. O que há, óbvio, é posicionamento diverso de vários professores. Como eu havia dizendo, quer dizer, a maioria dos nossos professores são cristãos, católicos, evangélicos, e não há nenhum movimento em querer coibir esses professores de expressar suas opiniões. O que há, obviamente, a necessidade de se trabalhar a partir de conceitos científicos, E a ciência, ela é plural. Quando você quer simplesmente que as escolas tenham apenas uma orientação científica ou religiosa, você acaba tirando a própria liberdade do conhecimento. E isso é um absurdo do ponto de vista da formação das crianças e dos jovens. No Senado Federal, há um projeto de lei de autoria do senador Magno Malta, que é do PR do Espírito Santo, em que inclui diretrizes e bases da educação nacional, inclui nas diretrizes e bases esse projeto chamado Escola Sem Partido. A gente tem um vídeo aí do senador que a gente vai assistir a justificativa dele para a gente comentar. Vamos ver. Oi, gente, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o meu projeto Escola Sem Partido. O que nós não queremos é a escola com professores pregando ideologias, pregando posições partidárias e pregando religião. Nós não precisamos de ideologia na escola, porque os pais precisam ter o direito de que seus filhos tenham sua educação a partir de casa e não tenha essa educação violada na escola. Qual é o papel da escola? A escola não é nada mais, nada menos do que o lugar que abre janela para o conhecimento.
E o que nós temos hoje no Brasil, a partir desses 13 anos desse governo que está sendo afastado, é uma pregação ideológica, partidária, ideologias, política e religião. Nós não temos que pregar religião, ensinar religião na escola. Nós não temos que pregar ideologias na escola e nem posições partidárias. E nenhum aluno tem que estar à mercê da posição partidária, ideológica do seu professor ou de uma posição ideológica, por exemplo, do seu professor. Não é posição partidária, mas é ideológica. O aluno tem que estar lá para ouvir e ser incutido na sua mente aquilo que o professor quer. Como, por exemplo, vamos supor, nazismo. Vamos supor, ela está lá para incutir na mente do aluno doutrinas machistas ou doutrinas feministas ou GLBT, seja o que for, ou até ensinamento de religião. Então, basicamente, esse projeto já está, dia 3 de junho ele foi protocolado. O número dele é 193, mas ele tem também uma proposta na Câmara dos Deputados e está em muitas Assembleias Legislativas e câmaras de vereadores por todo o Brasil. Então eu quero ler para vocês aqui 5 pontos, vou ler para vocês aqui, que devem ser, conforme o meu projeto, fixado nas escolas, né? Eu sei que tem muita revolta, muito levante de alguns políticos, mas que não me mete medo, não me preocupa, né? E eu estou do lado dessa grande maioria que quer ver a escola tão somente como uma fonte de aprendizado e não de violação daquilo que os pais ensinam em casa. Veja só, primeiro, deveres do professor. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus propósitos, interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Segundo, o professor não favorecerá, não prejudicará e não constrangerá os alunos em razão das suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. Terceiro, o professor não terá propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Quarto, ao tratar de questões políticas, socioculturais, econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões, perspectivas concorrentes a respeito. O quinto, o professor respeitará o direito dos pais, a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Sexto e último, o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Isso é o projeto da escola sem ideologia. Tá aí, esse é o vídeo, inclusive, que no site do Senado, na consulta pública aberta, na enquete aberta pelo Senado, é esse o vídeo que o senador se utiliza para explicar o projeto dele. Professor, ele defende ali que a escola não pode violar a educação que os pais estão dando em casa. Isso acontece? É um dever da escola, inclusive, fazer isso, né? E aí vou polarizar um pouco com o senador, não é? Porque, veja, uma questão concreta, nós estamos vivendo agora o Novembro Azul, tivemos o Outubro Rosa. Por que o Estado tem que fazer campanhas como essas de saúde pública? Porque, de fato, as famílias tradicionais brasileiras não tratam de sexualidade com suas crianças. Quando essas crianças crescem, se tornam adultas, o que nós temos? Problemas de saúde pública. O Nordeste, por exemplo, tem o maior índice de câncer de pênis, né? Um negócio, um número absurdo, são 1.600 amputações por ano, né? Ou seja, por quê? Falta de higiene. Essas crianças aprenderam em casa? Não. Ora, qual é a instituição que tem esse dever de trabalhar essa questão com a criança? A escola. Né? Então a escola tem que tratar sim desses temas, e muitas vezes até contrariando os hábitos morais, os hábitos cotidianos que a criança traz de casa. Né? Então, primeiro, é um absurdo. Segundo, há um erro aqui também, não é? Quem colocou a questão da sexualidade na escola não foi o governo do PT, mas foi o governo do Fernando Henrique Cardoso, lá em 1997, com os parâmetros curriculares nacionais. Então, há tantos absurdos na fala do senador, quer dizer, que nós podemos fazer um programa só para desmontar cada um desses argumentos.
Ele falou ali também em doutrinação LGBT, feminista, né, que isso não deve estar dentro da escola. Se a gente não tem esses temas dentro da escola, a gente está vetando a sociedade de entender que situações, professor? Claro, a gente tem que saber qual é o espaço de formação das crianças. Né? Ou ela tem os espaços informais, a televisão, a igreja, mas a escola é um espaço formal, ou seja, nós temos problemas de violência contra as mulheres, né, a nível absurdos na sociedade brasileira, temos. As mulheres continuam ganhando menos que os homens, na média, na sociedade brasileira, é fato, ou seja, então tratar desses temas e tentar formar novos cidadãos que, de alguma maneira, se contraponham a isso, uma sociedade mais justa, que é um dos objetivos da escola, né? Quer dizer, não é tratar de bandeiras feministas ou bandeiras LGBTs, no caso da população LGBT. Se trata de analisar a sociedade brasileira e que essa criança ela possa ter informações, esse jovem possa ter informações, né, para tentar construir uma nova sociedade, mais justa, né, e nada de comunista, uma sociedade liberal, como as sociedades capitalistas do mundo. Quer dizer, se você ver a bandeira do movimento LGBT, eles defendem o quê? Casamento, né, direito à herança, direito à propriedade dos companheiros, a usar o nome, são bandeiras de sociedades modernas, capitalistas, liberais. Né? Então não tem nada de doutrinação marxista, ou seja, são muitos absurdos, mas por serem absurdos e ter um discurso muito agradável para alguns pais, alguns responsáveis, é que preciso desmontá-los, né, todos os dias, enfrentá-los todos os dias. O professor, então, estará sendo vetado, professor, da própria função, censurado da própria função? Pior que isso, criminalizado. O exemplo que eu dei, meus professores tinham medo de falar certas coisas durante a ditadura, né, porque havia o Estado, havia a polícia, havia a repressão. Hoje, o que eles pretendem é mais terrível, ou seja, cada aluno se torna um pequeno ditadorzinho, que pode denunciar o seu professor, né, criando um clima de terror, ou seja, né? Como é que se pode produzir ciência, como é que se pode ter conhecimento com liberdade se o professor não sabe direito, o que eu posso não falar, porque eu posso ser criminalizado, né, por aquele conhecimento que eu levo. Né? Então, por exemplo, se eu disser, olha, a Revolução Francesa cortou a cabeça do rei e dos padres, né? Olha, o professor está incitando a violência, né? É um absurdo, é um fato histórico, não há um acontecimento que não há como negar. Então, assim, o clima que eles querem levar é de total terror, né? Mas é preciso entender que há uma motivação maior que isso, né, para esse clima todo. Né? Que motivação o senhor julgaria? Veja, nós não podemos esquecer que a escola sem partido são os mesmos senadores, deputados, como ele bem disse, né, que estão defendendo essa proposta, como eu falei no começo, financiado por grandes corporações, né, juntamente com a proposta da reforma do ensino médio, que vocês já discutiram aqui, não é, em outro programa. Ou seja, há um desmonte da escola pública. Então, ao esvaziar a escola pública, né, do seu conteúdo, né, do seu processo científico de formação, né, você abre o caminho para que essas grandes corporações venham com seus projetos, né, os institutos, as fundações, né, e assumam a função que é do Estado, que é da sociedade, né, de tornar um conhecimento plural, o desenvolvimento das nossas crianças. E aí você caminha para a rota de privatização, que é o que está colocado nesse momento. Essa defesa, então, de que eles são contra uma doutrinação, estariam eles, na verdade, defendendo a doutrinação que eles acreditam? É claro. Né? Ou seja, ao defender, que a família, mas que família eles estão dizendo? Né? A maioria das famílias, veja, a ciência, muitas vezes, ela vai contrariar, né, as questões que a sociedade coloca. Né? Então, eles colocam questões abstratas, a maioria dos pais, não sei o quê, não, né? Eles não dizem de que família estão falando. Então, há uma ideologia muito forte por trás. Na verdade, o que eles querem é que a escola reproduza apenas aquilo que esses grupos desejam. Né? Eu vou chamar um intervalo rápido, na sequência continuamos essa discussão. Fica por aí que o Câmara Debate volta já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim e que me faz bem ver o sol nascer na mão, no mar, na areia, sentir o sanhal a correr na minha
voz. E a voz ressoa numa cidade feita de pessoas para as pessoas. Acesse joamaspessoas.com.br. Câmara Municipal de João Pessoa. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. O Câmara Debate está de volta esta semana discutindo o movimento Escola Sem Partido, que inspirou vários projetos de lei em câmaras, assembleias e também no Congresso Nacional. Os que defendem o movimento são contrários aos que chamam de doutrinação ideológica dentro da sala de aula. Nosso convidado para essa discussão é o professor de Filosofia da Educação da UFPB, Roberto Rondon. Professor, já houve situações no estado de Alagoas, por exemplo, em que uma lei chegou a ser aprovada com esse pensamento. O senhor tem acompanhado e como é que tem sido a repercussão disso? Então, tanto no município de Piancó, aqui na Paraíba, quanto no estado de Alagoas, foram aprovados pela Assembleia e pela Câmara, mas foram vetados tanto pelo governador quanto pelo prefeito. Então, está ainda em disputa. Aqui em João Pessoa também houve um projeto, né, que também não passou pela Comissão de Educação. Mas, enfim, há uma série de iniciativas, tanto essa do Senado Federal quanto nas câmaras e assembleias, né? É um movimento muito bem orquestrado, muito bem financiado, ou seja, né? Portanto, a gente tem que estar sempre atento e discutindo essas questões para que não deixar que elas se tornem lei de fato, né? Há algum posicionamento do atual governo federal, do ministro Mendonça Filho? Esse atual governo demonstrou de alguma maneira? Esse atual governo ele é formado por setores que apoiam, né, esse movimento Escola Sem Partido. Até agora o Ministério da Educação não deu nenhum sinal, né, mais claro nesse sentido, mas nós sabemos que há na base desse governo, é só ver as pessoas que estão apresentando os projetos, inclusive o senador que falou aqui agora há pouco, né, então é a possibilidade deles, após tentarem aprovar a reforma do ensino médio, colocarem uma proposta como essa, é muito clara também. E há algum movimento organizado contra esses projetos? Sim, nós temos aqui na Paraíba e nacionalmente a Frente Paraibana e a Frente Nacional da Escola Sem Mordaça, que nós chamamos, né? Inclusive vamos ter um evento aqui daqui a uns 15 dias, eu não tenho a data certinha ainda, mas depois a gente pode até divulgar, passar para vocês, né? Mas temos tido uma série de iniciativas para tentar também esclarecer a população sobre o que significa o projeto da Escola Sem Partido. Para a gente continuar essa discussão, temos aí a reportagem da semana que a minha colega Meire Alves e os cinegrafistas Sátiro Almeida e Luiz Barbosa prepararam para a gente. Eles foram até escolas aqui da capital saber a opinião de professores e alunos. Vamos acompanhar e a gente volta discutindo. Ensinar o estudante a pensar de forma crítica, esse é sem dúvida um dos principais papéis da escola. Agora, influenciar na opinião do estudante, favorecendo concepções ou preferências ideológicas de cada professor, ao contrário, é doutrina sem consciência. Mas será mesmo necessário fazer uma lei que determina escolas sem partido para estabelecer tais limites? A nossa reportagem visitou 2 escolas da capital paraibana e ouviu a opinião de quem mais tem interesse nessa história, os alunos. Em qualquer discussão que a gente tenha na sala, a gente acaba aprendendo mais e até tendo novas ideias. Você acha que a opinião do professor não pesa muito, não? Influencia na sua? Influencia bastante, porque você pensa, não, ele já tem alguma base, ele já entende alguma coisa e você pode estar até bem leiga sobre o assunto e ele acaba despertando ideias na gente. Ele vai totalmente divergente ao encontro do que o ECA fala, que nós temos o direito de escolha, liberdade de expressão, e no artigo da Escola Sem Partido fala que nada pode ser basicamente contrário ao que nossos pais pensam. Não vai nós, alunos, deixar escolher aquilo que nós pretendemos. E nós estamos na escola para poder discutir, saber a opinião de cada um. Deve ser discutido tudo em sala de aula.
O movimento Escola Sem Partido existe já há alguns anos, mas só começou mesmo a provocar polêmica em 2015, quando câmaras municipais, assembleias legislativas e o Congresso Nacional começaram a debater projetos de lei inspirados na ideia. Em março do ano passado, o projeto, que inclui entre as diretrizes e bases da educação nacional o programa Escola Sem Partido, foi apresentado na Câmara dos Deputados e continua em tramitação. O assunto também é discutido em projeto de lei no Senado. Se aprovados, esses projetos, que hoje repercutem em várias casas legislativas do país, na prática, o professor não poderá apresentar em sala de aula questões políticas, socioculturais e econômicas, e nem tampouco expor a sua opinião perante esses temas. O papel do professor, além de ensinar o alfabeto para o aluno, o papel do professor é fazer com que o aluno reflita, que ele crie sua própria linha de pensamento, está entendendo? Não vir de forma engessada. Não, o aluno que deve formar seu próprio conhecimento, de fato, mas o professor deve fomentar esse conhecimento a eles, deve trazer a curiosidade, sabe? Eu acho até que é papel do professor trazer angústia para o aluno. O aluno tem que sair da sala mais angustiado do que ele entrou, angustiado no sentido de cheio de dúvidas, está entendendo? De dúvidas, porque eu acho que a única forma de evoluir no quesito conhecimento é através dessa angústia. A professora de História, Denise Madruga, diz que o projeto repreende não só os professores, mas os alunos também, que dessa forma não vão poder expor seus argumentos e aprender com as opiniões dos outros. Enquanto profissionais de educação, a gente está mais preocupado em formar cidadãos críticos, autônomos, com pensamento voltado para aquilo que eles vão precisar no futuro, inclusive, né, já que são jovens, ainda estão em formação, e jamais para doutrinar esses meninos. Nós estamos sim preocupados em ofertar, apresentar tudo que seria importante eles conhecerem, no meu caso, como professora de História, em relação à história da humanidade, história da sua sociedade, principalmente a sua história local, mas que eles tenham consciência do que está ocorrendo na sua sociedade. Mas nós não direcionamos isso para que eles façam escolhas ou juízo de valor, ou julguem o que é melhor enquanto disciplina de História. Isso eles vão fazer para a vida deles. Tá aí, muito obrigado a todos que participaram da reportagem. Professor, os professores da reportagem demonstram o que o senhor já vem falando para a gente no programa. É papel do professor incentivar o aluno a desenvolver um senso crítico, né? E esses projetos vetariam esse papel de fato? Totalmente, né? Porque, inclusive, quando o senador apresentou lá, a proposta diz que tem que ter na porta das escolas esses mandamentos que ele coloca ali na lei, né? Ou seja, cada responsável, cada aluno vai ficar lá tendo, né? O professor não pode. Ou seja, em nome de defender a liberdade de aprender, eles querem proibir a liberdade de ensinar. Agora, o que eu achei mais interessante na reportagem foi que os próprios estudantes, não é? Numa biblioteca, né, se colocando contra o projeto. Acho que os estudantes do ensino médio têm nos ensinado muito mais a nós adultos nesses momentos, né, de mobilizações, de enfrentamentos, né, do que nós professores, nós adultos, pais, etc., gostamos de admitir. Ou seja, acho que é preciso ouvir mais esses jovens para saber de fato o que eles querem. Talvez essa seja um grande caminho para poder melhorar a escola, né? Uma neutralidade que é exigida por essa ideia, por essa ideologia, ela tem como existir, professor? Exige ciência sem ideologia ou ciência sem posicionamento. Ou seja, quando eu faço uma afirmação sobre qualquer coisa, eu estou me posicionando. É a mesma coisa, eu brinco sempre. Tem um acidente de carro, cada um vai contar a sua versão, a sua história. Né? Tá sendo fiel ao fato, não é? Mas está colocando a sua posição. Né? Agora, o que ele diz lá, bom, tem que apresentar as várias visões. Os professores tentam fazer isso, os livros fazem isso, quer dizer, né? Então, o aluno, quer dizer, ele não tem só informação na escola. Hoje ele tem um mundo nas redes sociais, na internet, ou seja, esse professor super poderoso, eu gostaria que fosse tão poderoso assim, tá certo? Mas não é, uma figura que ele convive lá 3, 4 horas por dia, as outras 20 horas do dia, o aluno fica aí, né, tendo informação de tudo quanto é outro lugar, né? Então, o professor tem o seu papel ali, limitado nessa sociedade da informação, não é? E todos esses setores colaboram na formação desse estudante. Então, há uma multiplicidade, isso que é mais importante, né, de opiniões, de pensamentos, de análises, né, e nisso o aluno vai se formando, né, o jovem vai se formando um adulto um pouco mais consciente das suas opiniões, das suas verdades, dos seus conhecimentos. Acho que esse é o ideal.
querer apenas uma visão sobre as coisas é limitar a formação. A gente está quase chegando no finzinho do programa. O senhor diria, então, que há riscos para uma sociedade crescer, formar gerações sem esse senso crítico? Gerações que vão às urnas, que vão votar, que vão escolher representantes, sem um senso crítico? Com certeza. Historicamente, todas as vezes que os professores e as escolas foram proibidas, né, de se posicionar, não foram boas experiências. Nós vimos isso no nazismo, vimos isso recentemente no Brasil na ditadura militar, quando se queimavam livros, se proibiam peças de teatro, se proibiam a escola os professores de se posicionarem, professores eram presos. Isso não foi muito bom para a sociedade, né? Então, depois de 30 anos, como eu comecei falando lá, quer dizer, de final da ditadura, nós demoramos tanto tempo para tentar começar a construir uma sociedade democrática, a gente está muito longe disso, né? Querer que a escola, que a sociedade volte para trás, né, é um retrocesso absurdo, mas nós temos que estar atentos. Eu só gostaria que esses deputados, vereadores, se preocupassem também, a gente viu as condições das escolas, os salários dos professores, se a preocupação é tanto com a educação, eu nunca vi esses mesmos parlamentares tão preocupados com essas questões maiores, que aí sim prejudicam a formação dos nossos estudantes. E que eu imagino que para o professor que já vive calejado, isso é mais uma pancada, né? Claro, quer dizer, é óbvio. Quer dizer, nós vivemos em uma situação, todos sabem, não é? De dificuldades estruturais mesmo, questão salarial, que melhorou nos últimos anos, não há como negar, não é? Mas que vem como mais uma ameaça, mais um retrocesso, não é? Uma vida difícil, né, em vários setores, que é a questão da atividade do professor nesse país. Bom, professor Roberto, a gente já está chegando ao final. Quero agradecer mais uma vez a sua vinda para esclarecer esse assunto e se posicionar. É sempre importante estar levando essas informações para a nossa sociedade, e portas sempre abertas aqui na TV Câmara. Muito obrigado, eu agradeço, e deixar a sociedade sempre atenta, porque aqui na nossa cidade, no nosso estado, também há iniciativas dessas, e é bom as pessoas estarem atentas para que a gente não deixe isso acontecer aqui no nosso estado e na nossa cidade. Até a próxima, professor. Obrigado. Agradeço. O Câmara Debate da semana termina agora, mas pela internet continuamos em contato com você. Pelo Facebook ou pelo YouTube, o nosso endereço é TV Câmara JP, onde você pode rever todos os nossos programas e entrar em contato com a nossa equipe. Sugerir pauta, comentar, deixar lá a sua mensagem. A gente fica te esperando nas redes sociais. Muito obrigado pela companhia em mais uma semana e até a próxima. Um abraço e até lá.